Gente, hoje eu trouxe pra vocês uma releitura de uma torta clássica chamada Fraisier ou Frisier, não sei como falar, mas é uma torta lindíssima com morangos e como é uma releitura, gente, bem abrasileirada, eu tenho certeza que quem é a favor do clássico vai estar se remexendo aí, mas eu quero trazer pra vocês o que é bom, o que tem uma boa durabilidade, o que é gostoso, o que vende e olha só como essa torta fica linda, gente. Me diz essa torta aqui, não fica a coisa mais linda do mundo, eu sei que vocês vão adorar, então por causa disso já podem se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar aquele like para poder me ajudar. Meu nome é Maria Catarina, sejam bem-vindos ao canal mais afro de confeitaria desse YouTube. Para começar a fazer essa torta, precisamos fazer primeiro a nossa massinha pão de ló, tá? A massa pão de ló é a massa mais clássica da confeitaria e é a mais simples, que originalmente só tem 3 ingredientes na composição, que é a farinha de trigo, o açúcar refinado e os ovos, tá? Para começar a fazer essa massa pão de ló, a gente vai adicionar na batedeira os ovos e o açúcar e vai bater bastante até ficar bem volumoso e chegar num ponto famoso chamado ponto de letra, que é quando eu pego o meu globo aqui da batedeira, viro de cabeça para baixo, né, consigo desenhar uma massinha em cima dele, consigo desenhar uma letra, consigo desenhar o que eu quiser e não some com facilidade. Esse é o ponto de letra. E na sua batedeira vai chegar depois que tiver aí passados uns 6 minutos, ficar bem volumoso. Sua batedeira não tem muita potência, passou 6 minutos e não chegou nesse ponto, insista, continue batendo até chegar no ponto de letra, tá? Agora que já chegou no ponto perfeito, a gente vai pegar a farinha de trigo peneirada e vai adicionar aos poucos nesse creme de ovos. Se você adicionar de uma vez só ou se você bater demais, você primeiro vai desenvolver o glúten da farinha de trigo, vai deixar sua massa pesada e em segundo lugar, batendo demais, você vai tirar toda a aeração dessa massa. E essa massa pão de ló é uma massa que cresce a partir da fermentação mecânica, ela não tem fermento químico, então ela vai crescer com todo o ar que foi agregado ao bater esse creme de ovos. Então não bata, senão a sua massa não vai crescer, não vai ficar fofinha, tá? E nessa massa eu também posso adicionar essência de baunilha na hora de bater os ovos com açúcar para minha massa ficar mais gostosa, tá bom? Vou levar a minha massa para assar em uma forma de 15 centímetros forrada com papel manteiga. Eu gosto muito de forrar com papel manteiga porque eu acho que minha massa cresce melhor assim. Ela consegue grudar nas laterais da forma e crescer uniformemente, tá? Então não tem problema colocar papel manteiga somente no fundo. Gente, eu estou utilizando aqui uma forma de fundo fixo, mas para fazer a Fraisier é muito melhor você utilizar uma forma de fundo removível. Mas se vocês não tiverem, podem fazer como eu. Já já vocês vão ver que eu vou montar essa torta no acetato, tá? Eu levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Enquanto a massinha assa, eu já vou fazer aqui a minha geleiazinha de morango. Para que é a geleia de morango que eu vou fazer? Na torta Fraisier clássica, ou na maioria das tortas de morango por aí, as pessoas colocam o morango partido puro no meio da torta. O morango, como vocês sabem, ele não tem uma boa durabilidade porque ele solta muita água, então ele estraga com facilidade. E essa aguinha que solta do morango, se soltar no meio do nosso recheio, pode contribuir para a proliferação de bactérias. E aí, gente, o nosso recheio vai azedar e não é isso que a gente quer. Então, para o meio do nosso recheio, eu vou fazer uma geleia. Como eu fiz essa geleia, em uma panela, eu coloquei o morango partido ao meio, tá? Não vou picar ele pequenininho, porque eu quero ele bem pedaçudo. Coloquei o açúcar, coloquei umas gotinhas de limão, tá? Somente isso. E aí eu deixo aí até chegar na textura de geleia. Eu não vou deixar reduzir por muito tempo, senão meu morango vai ficar muito mole. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero um morango bem pedaçudo. Eu tiro essa geleia da panela, coloco em um bowl, cubro com plástico filme e deixo esfriar. O próximo passo que a gente precisa fazer é, para essa torta ficar lindinha, como vocês viram no início do vídeo, ela precisa ter os morangos partidos ao meio em volta. E lembra que o morango solta bastante líquido? Vamos fazer um processo chamado dessorar os morangos para poder já retirar a maior parte desse líquido que iria soltar na nossa torta, podendo estragar ela. Em uma peneira com um pote embaixo, eu coloco o meu morango e um pouco de açúcar, tá? E esse açúcar vai acelerar o processo de soltura do líquido desse morango, tá? Quanto de açúcar? A gente no olho, só envolve o morango aí no açúcar, coloca na tua geladeira para facilitar esse processo, tá? Para acelerar esse processo. E aí vocês vão ver que o morango solta esse líquidozinho, tá? Todo esse líquido que soltou iria soltar no seu bolo. Então a gente já retirou antes e isso melhora a durabilidade da nossa
torta, tá? Então, já que a nossa torta não tem morangos frescos no centro e tem nessa lateral aqui os morangos que a gente dessorou, né, que a gente tirou o líquido, vai aumentar sim a durabilidade da nossa torta, tá? Esse líquido que sobrou do morango, eu vou descartar? Não, gente, o que eu vou fazer com esse líquido, tá? Eu vou pegar, colocar um pouquinho mais de água, vou colocar um pouquinho de açúcar e vou levar para uma panela para ferver e fazer uma caldinha para molhar o nosso bolo. Agora, gente, vamos fazer o recheio principal do nosso bolo, que é feito a partir de um brigadeiro de baunilha ao invés de um creme de confeiteiro. O creme de confeiteiro, ele tem uma durabilidade pequena. O creme de confeiteiro com estrutura, né, para manter a estrutura dele, ele tem uma durabilidade aí de um dia aproximadamente. Depois ele vai perdendo essa estrutura bem legal dele e não fica legal pra gente servir. O creme de confeiteiro também não pode ser congelado. Como a gente está fazendo um brigadeiro aqui, já poderia ser congelada essa torta, tá? Então a diferença do nosso brigadeiro para o creme de confeiteiro é que o creme de confeiteiro tem como ingredientes principais o leite, as gemas, açúcar, essência ou fava de baunilha originalmente e amido de milho para poder engrossar. No caso do nosso brigadeiro, a gente está trocando aqui o açúcar pelo leite condensado, o leite pelo creme de leite. Vamos manter as gemas para ficar bem parecido, porque as gemas dão sabor, dão cor e ajudam com a estrutura. E vamos colocar essência de baunilha. Não vamos colocar amido, porque não há necessidade, porque todos os ingredientes que já estão no nosso brigadeiro já vão fazer ele engrossar perfeitamente, tá? E não se congela nada com amido, senão perde a estrutura. Já grava essa dica aí. Na minha panela eu coloquei todos os ingredientes desse brigadeiro. Eu vou mexer o meu leite condensado, o meu creme de leite, minha essência de baunilha e as minhas gemas até começar a engrossar. Engrossou, eu pego a minha espátula, viro de ladinho, vejo se está caindo em pontos de bloco mole, que cai esses pequenos bloquinhos, como vocês estão vendo, já não cai mais líquido. Eu vou pegar esse meu recheio, vou colocar em um bowl, como vocês já sabem, vou cobrir com plástico filme e vou deixar esfriar, tá? Gente, um passo de mágica, como vocês sabem, por aqui, meu recheio já esfriou e agora eu vou colocar ele na batedeira e vou bater ele com a raquete para ele ficar aveludado. O meu recheio vai perder essa textura grossa e cremosa de brigadeiro, como vocês sabem como é, e vai ficar com uma textura mais aerada, mais aveludada. Eu bato com a raquete, não bato com o globo, senão eu vou despentelhar o meu globo todo, porque esse brigadeiro aqui é pesado, né, gente? Então eu vou bater com a raquete aí uns 2 minutinhos, vai até ficar bem aerado e bem aveludado. Depois que o meu recheio fica aveludado, eu vou adicionar cream cheese e vou continuar batendo mais uns 2 minutinhos até ficar homogêneo e bem fofinho esse meu recheio aqui. Depois que o meu recheio tá pronto, eu vou adicionar nele minha gelatina já hidratada. Como era hidratar essa gelatina? Para 1 grama de gelatina, eu utilizo 1 colher de sopa de água, tá? Então eu preciso colocar a gelatina em um potinho, coloco a água e deixo hidratar. Nada de correr para o micro-ondas, não é assim que se hidrata. Hidratar é deixar a sua gelatina descansar até ela ficar grossinha, tá? Bem durinha. E aí sim, depois que ela hidratou o suficiente, posso colocar uns 7 segundinhos no micro-ondas só para ela ficar mais amolecida e entrar na nossa receita. Agora é aquela hora de montar o nosso bolo. Gente, eu retirei o nosso bolo do forno, tá? Eu tirei um topinho do nosso bolo porque ele ficou arredondado e eu quero que ele fique bem lisinho, mas vocês conseguem ver como esse bolo ficou fofinho. Se vocês baterem demais a massa, não vai ficar fofinha desse jeito, tá? Eu vou pegar o meu disquinho de bolo, eu vou colocar aqui em um disco de MDF, poderia ser um disco de isopor, tá? Onde vocês preferirem. E eu vou colar com um pouquinho do próprio recheio branco que eu acabei de fazer, tá? Eu vou pegar um acetato, eu vou envolver em volta desse bolo, vou colar com durex. Lembrando, eu estou utilizando o acetato porque eu não tenho a forma de fundo removível. Se eu tivesse uma forma de fundo removível, iria facilitar. Eu até iria utilizar acetato, mas eu iria utilizar o acetato em volta da forma para minha torta e para o meu recheio não grudarem. Aqui no caso, não tem nada para dar estrutura esse meu acetato, então vai na calma aí e coloca o acetato em volta da sua torta. Agora que eu já coloquei o meu acetato, é hora de molhar a minha torta com aquela caldinha que a gente fez de morango, tá? Eu pego uma colher e vou molhando aos poucos, não precisa encharcar.
tá? Depois que eu já molhei a minha massa, eu vou pegar aqueles morangos que eu dessorei, que eu tirei o líquido e vou colocar eles em pezinhos em volta da minha torta, tá bom? E esses morangos precisam ficar com a parte mais bonita pra fora, que é que todo mundo quer ver. Depois de colocar um do lado do outro, eu começo a colocar um pouco do meu recheio branco e aí eu coloco a minha geleia de morango. Uma dica pra vocês, gente, eu coloquei a minha geleia de morango entre o meu recheio. Se vocês não quiserem que essa geleia de morango vaze de jeito nenhum e manche o teu recheio branco, que não fique mesclado, coloca ali já encostado na sua massinha de bolo, tá? Que se ela tiver que soltar algum caldinho, já vai soltar na sua massa, tá bom? Mas aqui eu coloquei no meio, eu vou terminar de cobrir com esse meu recheio e eu cubro até chegar na altura do morango ou passar um pouquinho do morango. Eu não posso passar muito esse recheio do morango porque senão a minha torta vai demorar muito para enrijecer, vai ficar ruim de cortar e não vai ficar tão bonita. Agora que eu já coloquei o meu creme branco, eu vou pegar esse meu bolo e eu vou levar para gelar. Gente, ele fica gelando para ficar legal pelo menos umas 6 horas, mas se vocês tiverem tempo, que eu sei que vocês vão se planejar para fazer essa torta, faz de um dia para o outro, deixa na sua geladeira que fica perfeita, tá bom? A minha torta, gente, já gelou e agora eu vou decorar ela com um ganache. Como eu faço o ganache? Eu tenho aqui o meu chocolate meio amargo derretido, tá? Eu derreto no micro-ondas de 30 em 30 segundos ou pode derreter em banho-maria. Eu vou adicionar o meu creme de leite e eu vou misturar bem, tá bom? Gente, eu utilizei o creme de leite gelado, porque eu peguei correndo da minha geladeira, mas utilize em temperatura ambiente, senão seu ganache vai endurecer muito rápido. Aí eu coloquei um pouquinho no micro-ondas, vocês veem que ele ficou até mais molinho para colocar na minha torta. Eu vou despejar esse meu ganache em cima da minha torta, tá? Eu vou alisar bem. Nesse processo de alisar, como meu acetato é muito alto, eu demorei muito para alisar e meu ganache ali no papum já vai endurecendo porque minha torta tá gelada, tá? E aí eu quero mostrar um detalhe muito legal para vocês. Vocês pegam um saco de confeitar, pegam um bico perlê, que é aquele redondinho, fininho, ou pode ser o próprio saco de confeitar com um furinho pequenininho, um saco de açúcar, se você não tiver saco de confeitar e for aí na pressa. Eu coloquei um pouco de creme de leite nele. Vocês podem fazer com chocolate, que vai ficar bem durinho. Como eu não tenho, eu vou deixar de fazer a decoração da minha torta? Claro que não, né? Se eu não deixei de fazer a minha torta porque eu não tenho a forma de fundo removível, vou deixar de fazer porque eu não tenho chocolate branco. Já peguei o creme de leite, coloquei no meu saquinho e vou fazer várias listrinhas, tá? Mantendo um dedinho de distância aqui em cima da minha torta. Lembra que eu falei que o meu ganache já endureceu com facilidade quando eu botei aqui em cima? Isso dificulta na hora da gente fazer essa decoração com o palito de dente. Mas é só ir puxando, ó, puxando, até ficar esse efeito vai e vem e ficar lindo, gente. Eu sei que aí na casa de vocês não vão deixar o ganache endurecer, vão jogar, vão alisar rapidinho, vão fazer o efeito até mais bonito que o meu, mas esse efeito já dá um charme. Eu vou levar essa torta pra geladeira de novo até esse ganache endurecer. Gente, o meu ganache já endureceu, a minha torta tá bem durinha, eu vou retirar o acetato, tá? E olha só como ela fica lindinha. E pra ficar mais linda ainda, vamos finalizar com os morangos em cima. Você pode utilizar morango inteiro, mas eu gosto muito de partir morango também pra finalizar. E, gente, essa torta fica um espetáculo. Eu sei que você vai vender muito no seu delivery, na sua confeitaria, vai fazer naquela sua festa da família, vai fazer na reunião, vai fazer no jantar, aonde você quiser. O importante é você fazer e ver como essa torta é gostosa. E olha só, essa releitura da Fraisier é gostosa, é bonita e tem uma durabilidade maior do que a clássica, que é feita com creme de confeiteiro. Gente, e essa torta Fraisier, como eu falei pra vocês, ela tem 15 centímetros, então é uma torta que pode ser vendida inteira, tá? Pro seu cliente, quer fazer uma sobremesa, recepcionar as pessoas na casa dele, deve dar para umas 6 pessoas aí aproximadamente, em uma fatia bem legal. Então, pra você vender ela inteira assim, deixa ela envolta no acetato, todas as formas, as tortas que você fizer, deixa ela envolta no acetato, só na hora de servir para o seu cliente, de entregar para ele, você tira do congelador, tá? Ou da geladeira onde você estiver armazenando, mas pode ser o congelador, tira o acetato e entrega para o seu cliente, tá bom? Tá bom? Agora, se você quer fazer uma torta dessa para vender fatias, você pode fazer uma torta bem grande nesse estilo, tá bom? E você vai cortar as fatias triangulares e já vai colocar na embalagem para fatia triangular. Vai fechar, pode até embalar essa embalagem, o plástico filme para vedar bem e pode deixar congelado dessa forma. Jamais corte a sua torta
torta e deixa exposta, aberta, em vitrine, porque os morangos vão estragar, porque essa torta vai ter menos durabilidade, essa torta vai se contaminar e o bolo vai ficar ressecado, tá bom? Essa torta pode ser congelada, o recheio pode ser congelado e vai durar bastante, tá? Gente, vamos à parte que eu tenho certeza que vocês estão querendo muito saber, que é o cálculo de custo, quanto cobrar. Vamos lá. O que foi mais barato nessa nossa torta fraisier, nessa nossa releitura, foi a massa pão de ló. Ela custou R$ 1,22. É uma massa super baratinha e super combinou com a nossa torta. Eu comprei uma caixa inteira de morango por aqui por R$ 6. Só que eu utilizei morango tanto para geleia quanto para decoração. O morango para geleia, mais o açúcar que levou, mais as gotinhas de limão, resultou em R$ 2,40 no custo da nossa geleia. Já os morangos para colocar em volta da torta, mais a decoração de cima, que foi o restante da caixa, foi R$ 3,72. Em relação ao nosso recheio, gente, o nosso recheio levou leite condensado, levou creme de leite, levou essência de baunilha, levou gemas e também levou o cream cheese. Cream cheese não é barato. Eu comprei, por exemplo, um cream cheese de 210 gramas, aqui vende no copinho, tá? Tem alguns que são potinhos também. Esse copinho foi R$ 9,00, o que deixa o custo do nosso recheio caro. Então, nosso recheio custou R$ 19,29. Ah, mas ficou muito caro. Gente, olha a torta. Olha que coisa linda. A gente tá falando aqui de uma torta, se for de 15 centímetros, que você vai vender inteira, que é a releitura de uma torta clássica, que tem bastante cream cheese na composição. Então, é uma torta de luxo. É uma torta que você precisa valorizar, tá? Então, a gente vai vendendo por aí bolos de 15 centímetros com a fatia por R$ 6,00 e aí o bolo tá R$ 70, R$ 72. Então, ó, valoriza a tua torta, não se liga só nos custos, liga em tudo que você tá agregando, tá? E por último, utilizamos também ganache para poder decorar. E para fazer esse ganachezinho de cima, utilizamos R$ 3,00. Nós gastamos R$ 3,00. Somando todos os ingredientes, a nossa torta teve o custo de R$ 29,23. Não é um custo baixo, portanto, você também não vai vender essa torta barata, tá? Se você for mandar no disquinho, né, de papelão, ou na embalagem para bolo, né, você também precisa colocar esse valor, tá? De custo. Então é R$ 29,23 só o custo para você fazer essa torta. Lembrando que ela não vai no acetato. O acetato, depois que você desenformar, você pode até reaproveitar se você conseguir higienizar ele direitinho. Passa um álcool, lava direitinho, tá bom? Então não tô colocando o valor do acetato, mas vocês podem vender essa torta numa faixa de preço de R$ 65 a R$ 70 aproximadamente, tá? Parece muito, mas não é, gente. É uma torta perfeita. Tem geleia de morango, tem massa clássica, tem morangos em volta, tem um recheio bem cremoso com bastante cream cheese. Então valorizem o produto de vocês, porque eu tenho certeza que as pessoas vão encher os olhos e vão querer comprar, tá bom? Então é isso, gente. Essa foi a releitura da nossa torta fraisier. Espero que vocês tenham gostado e que vocês vendam muito por aí, tá? Lembrando que vocês também podem vender ela em fatia, tá? Fazer maior, cortar a fatia e vender uma fatia dessa torta, tá? E olha só, uma fatia grande dessa torta, gente, no mínimo R$ 10. No mínimo, no mínimo, do mínimo, do mínimo, se for uma fatia triangular, porque ela fica perfeita. Por aqui onde eu moro, vendem por R$10,80, R$11 uma fatia de torta de limão. Então, vocês podem vender por R$10 ou até mais uma fatia grande, perfeita dessa, tá bom? Até o próximo vídeo, gente. Obrigada!